praia de Copacabana. Eu lembro vagamente quando eu cheguei ali na praia e eu vi o tamanho do mar, eu já não queria entrar na água. E aquele senhor, naquele dia, ele me pegou e me jogou no mar. Eu acabei que me afogando, bebendo água, e aquilo que era para ser algo bom acabou se tornando para mim uma experiência muito traumática. E embora nos anos seguintes eu passei aí para a região dos lagos com os meus tios, eu gostava de tudo ali, menos do mar em si. Eu gostava de estar junto das festividades, de tudo aquilo que acontecia no entorno, mas o mar já não me agradava tanto. A minha esposa e meu filho, eles amam a praia, eles amam o mar, então hoje eu continuo indo na praia, continuo indo no mar, mas não porque eu goste, mas porque eles gostam. Então eu faço esse sacrifício, digamos assim, por eles. E hoje eu queria refletir um pouco com vocês sobre isso, não sobre a praia, sobre o mar, sobre o camarão frito na beira da praia, não, mas sobre a perda de um amor que existia e deixou de existir. A igreja pode se colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os irmãos é a importância da cidade onde a igreja se encontra estabelecida, a cidade de Éfeso. Éfeso não era uma cidade qualquer, nem uma cidadezinha pequena, ou uma cidadezinha do interior, pacata e tranquilo. A cidade de Éfeso era considerada a maior e mais rica cidade e também a mais importante da Ásia Menor. Estamos falando de uma cidade com uma população estimada entre 200 mil habitantes, mais ou menos, o que, para a época, era considerado um número expressivo. Se nós olharmos para outras cidades que também eram importantes, a capital do Império, por exemplo, vai ter entre 750 mil e 1 milhão de habitantes. Alexandria, na África, tinha mais ou menos uns 500 mil habitantes. Antioquia da Síria também. Então podemos dizer que ela era, em número de pessoas e importância, a 4ª maior cidade. O porto de Éfeso era considerado o porto mais importante da Ásia Menor. E claro que uma cidade portuária, ela traz consigo toda a questão da pluralidade de pessoas naquela região, né? A pluralidade de religiões, pessoas de pensamento diferente. Em Éfeso também estava localizado o grande templo da deusa Diana, né? Quem não se lembra ali do livro de Atos, capítulo 19, versículo 34, os Efésios gritando, né? Grande é Diana dos Efésios. Teve toda uma questão ali por conta que a palavra de Deus foi se proliferando e o culto a Diana foi perdendo espaço, né?
Nesse templo haviam centenas de prostitutas cultuais para servir ali, né, a deusa. Todas essas coisas fizeram com que a cidade de Éfeso fosse uma cidade repleta de misticismo, idolatria, imoralidade. Mas essa cidade também foi plantada, mas nessa cidade também foi plantada aquela que é considerada por muitos como a primeira igreja da Ásia Menor. A igreja provavelmente foi plantada por Priscila e Áquila, posteriormente regada por Paulo em sua terceira viagem missionária, onde o apóstolo passa ali mais ou menos 3 anos ensinando, exortando. O livro de Atos, no capítulo 19, como nós estudamos aqui na EBD, ele nos mostra que houve um avivamento na cidade, de certa forma, né? Muitas pessoas ali creram e confessavam e denunciavam publicamente as suas obras, né? As obras de magia, né? Existia uma cultura, um entendimento de que confessar, expor publicamente que você praticava magia, por si só aniquilava todo esse misticismo ali, você não poderia praticar mais. Então o que os irmãos estavam fazendo ali é dizendo que realmente estavam abandonando aquilo. E isso chegou ao ponto de eles reunirem os seus livros de magia ali em praça pública e queimarem eles, né? Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Durante a primeira prisão de Paulo, Paulo vai designar Timóteo para ir para a igreja de Éfeso e cuidar dela, pastorear a igreja de Éfeso. E mais tarde o próprio João vai assumir o pastoreio dessa igreja, voltando para ela depois, já idoso, no final da sua vida, porque João não morreu em Patmos. Amém, irmãos? No final da sua vida ele é liberto e ele volta para Éfeso, e a tradição diz que ele era levado à igreja ali todos os dias. É para essa igreja, nesse cenário, nessa cidade, que o Senhor endereça a primeira das 7 cartas. A exortação na carta é simples e direta. Uma carta endereçada a uma igreja que se encontrava fiel na sua ortodoxia, né? No seu cuidado com a palavra, no seu culto, na sua doutrina, mas havia perdido a sua essência. Havia perdido o amor ao Senhor da igreja, o amor a Cristo. O versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui eu gostaria de destacar algo que ao longo dos anos, aparentemente a igreja se esqueceu. O que seria isso, irmãos? A presença de Cristo no meio da congregação. Eu lembro que quando eu era jovem, as pessoas falavam: Cristo está no meio da igreja, o Senhor passeia no meio da congregação. E parece que com o passar do tempo, nós nos esquecemos disso, que a presença do Senhor no meio da igreja é algo notório, é algo real, e nós podemos ver isso no texto. A palavra nos dá conta de que Cristo, que está nos céus, também está presente no meio do seu povo. Se nós voltarmos um pouco e lermos ali no capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, João falando: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. No 11 diz, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então João diz: e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante
ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Agora vamos lá para o 20. O Senhor vai dizer: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, aquele que é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o autor da vida, que é digno de honra, que é digno de toda glória, de todo louvor, é este mesmo. É ele quem passeia no meio da congregação. É ele que anda no meio dos 7 castiçais. Nós não podemos perder essa consciência, irmãos. Nós não podemos viver como se o nosso Deus estivesse distante, afastado de nós. Nós não podemos viver como se fôssemos órfãos. Nós não podemos viver como se estivéssemos sido abandonados por um pai que foi embora. Porque todas as vezes que nos reunimos, Ele se faz presente. Porque todas as vezes que clamamos a Ele, Ele se faz presente. Porque em todo momento de angústia, de adversidade, de dor, nós precisamos ter a consciência de que Ele está conosco. Porque Ele mesmo nos diz na sua palavra: ei, eu ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas por que não podemos esquecer isso, irmãos? Porque se nós nos esquecermos disso, talvez seja o caso que passemos a comer e beber com ébrios. Porque se nós nos esquecemos de que o Senhor, Ele anda no meio de nós, que Ele sonda os nossos corações, que Ele observa as nossas vidas, talvez esquecendo disso, nós possamos perder o senso da glória de Cristo no meio da congregação. Talvez sejamos levados a perder a reverência, o temor, o zelo, porque sem a presença de Cristo no nosso meio, no meio da congregação, isso aqui se torna uma reunião entre amigos, uma conversa comum, uma conversa normal, até mesmo de certa forma filosófica, mas é um culto a Deus porque Deus se faz presente no nosso meio. É por isso que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela revela, ela desnuda, ela mostra o nosso caráter, ela descobre as nossas vergonhas para que nós venhamos a nos arrepender. Ela nos traz a consciência daquilo que precisamos fazer e não estamos fazendo, porque a presença de Deus é notória em nosso meio. É por isso que quando o indulto entra por essas portas, o Senhor revela a palavra. Eu não conheço a tua vida, irmãos, mas Ele conhece. Quando preparamos a mensagem, como nos dispomos a trazer algo para os irmãos, geralmente oramos: Senhor, que não seja aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que é a tua vontade, porque tu conheces a sua congregação. O Senhor conhece tanto os que estão aqui, quanto aqueles que nos ouvem do outro lado da rua, quanto aqueles que vão nos ouvir amanhã pela internet ou por qualquer outro meio. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes a palavra anunciada aqui não sirva para você, não sirva para o outro, mas ela com certeza está alcançando alguém, irmãos. Ela está falando a um coração que precisa ouvir aquela palavra, e essa palavra vai chegar a esse coração no momento certo. Porque uma coisa que eu aprendo na palavra de Deus é que Jesus nunca se atrasa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto de destaque no texto é que aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, a destra fala de poder, de autoridade, é o mesmo que está presente aqui nesta manhã, que anda no meio dos 7 castiçais.
O outro fato digno de nota está nos versículos 2, 3, 6. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. A palavra nos mostra que a igreja de Éfeso era uma igreja cheia de qualidade. Nos versículos 2, 3 e 6, o Senhor destaca cada uma dessas qualidades. O versículo 2, por exemplo, fala de uma igreja que trabalhava, que se entregava para a obra. Não era uma igreja parada, era uma igreja ativa, engajada, que não tolerava aqueles que eram maus. Quando o texto diz que não pode sofrer os maus, quer dizer que você não tolera aqueles que são maus e se apresentam no meio de ti. Uma igreja que não aceitava qualquer discurso, mas que provava aqueles que se apresentavam como servos de Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa e uma reflexão, Nós como crentes, irmãos, nós como igreja de Cristo, como povo de Deus, precisamos urgentemente assumirmos uma postura mais crítica. Ser crítico, irmãos, é ter a capacidade de analisar a informação que chega até a gente e tirarmos conclusões delas. É questionar fatos, opiniões, buscando evidências na palavra de Deus. Porque por mais bonito que possa ser aquilo que eu falo com você, o que determina se isso é relevante ou não para a sua vida é se o que eu estou te dizendo está balizado, amparado, firmado na palavra de Deus. Nós não podemos engolir o que as pessoas nos dizem só porque elas dizem que foi Deus, ou só porque elas dizem que foi um sonho dado por Deus, ou só porque elas dizem que foi uma revelação de Deus. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Nós precisamos ser críticos. Tem pessoas hoje em dia, irmão, que eu acho que elas sonham mais do que José, sabe? E a palavra de Deus, ela é muito coerente com relação a isso, quando ela diz daqueles que se levantam como sonhadores, Quando se cumprir tudo aquilo que ele sonhou, talvez seja de Deus. Amém, irmãos? Está lá em Deuteronômio. Nós precisamos analisar a base das revelações e das profecias que se multiplicam nos nossos dias, Nós temos que ir com calma. Qual é a base para o que está sendo dito? Porque, irmãos, observe uma coisa. Deus, ele é coerente. Deus, ele é coerente. A palavra de Deus, ela é concisa, ela é coerente, ela é inerrante. Então, qualquer profecia, revelação, sonho, nada disso pode estar em desacordo com o que Deus ensina na sua palavra. Não pode, irmãos. Não pode. Tem que ser coerente com aquilo que está na palavra de Deus. Deus revelou o CPF. Amém, irmão. Qual é o propósito disso? Deus agora está fazendo uma parceria com o Serasa, é isso? Deus agora está verificando score, para saber se o cara pode abrir. Qual é o propósito disso, irmão? Amados, brincadeiras à parte, nós não podemos achar que esse movimento do descarrego, movimento do sal grosso na escada 7 sexta-feira, movimento da quebra da maldição hereditária, você tem que visitar o seu pai que já morreu há 300 anos atrás, todo esse misticismo, esse sincretismo religioso que infiltrou-se no meio da igreja brasileira, nós não podemos achar que isso é algo normal.
Porque se nós começarmos a normatizar esse tipo de coisa, nós estamos decaindo da graça, irmãos. E a única forma de chegar na conclusão de que esses movimentos não são fundamentados na palavra de Deus, irmãos, é lendo a palavra de Deus. Amados, se nós precisamos pegar aquilo que nós pensamos e achamos e confrontar com o que a palavra de Deus diz, imagina aquilo que o outro diz. Eu tenho que pegar e passar no crivo. É igual o professor quando vai corrigir uma prova. Ele pega ali o cartão resposta, né? Vê o que o aluno colocou e ele vai comparando ali um com o outro. Deixa eu ver se está batendo isso aqui. Às vezes, quando eu converso com a minha esposa sobre a palavra de Deus, eu termino dizendo para ela o seguinte: a gente conversa, ela pede uma opinião sobre alguma coisa, raramente eu dou a resposta para ela, eu falo, vai buscar, né? Aí ela vai lá, procura, ela volta para conversar comigo, eu falo. Aí quando eu vejo que o olhinho dela tá brilhando, eu falo o seguinte, ó, mas não confia em mim não. Vai lá, ora a Deus, lê de novo a palavra e vê se aquilo que eu tô te falando é verdade. Eu faço isso, irmãos, como uma forma de... Não que eu vá mentir para ela, mas eu também sou falho e posso ter um entendimento errado de alguma situação. E aí, se ela passar a analisar a palavra de Deus a partir do meu viés, ela nunca vai descobrir aquilo que é certo. E aí vamos os dois estar errados, e quem vai me corrigir? Eu faço isso para que ela crie o hábito de buscar em Deus, perguntar a Deus, conversar com Deus. Porque, amados, existe um ser chamado Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus em nós. E ele é o nosso ensinador, é o nosso ajudador. E por que não pedimos ajuda ao ajudador? Eu faço isso para que ela aprenda a buscar na palavra de Deus. Eu faço isso para que ela não tome tudo o que dizem para ela como verdade. A pregação do evangelho não é aquilo que eu quero ouvir ou falar, mas assim aquilo que eu preciso ouvir e falar. O versículo 3 nos mostra uma igreja que estava habituada ao sofrimento, mas que ainda assim esperava em Cristo, incansavelmente, porque eles sofriam, mas com paciência. O versículo 6 nos dá conta de uma igreja que não se dobrava diante das heresias, uma igreja que rejeitava toda forma de liberalismo, permissividade. E aqui, se nós nos estendêssemos mais, poderíamos falar de toda a questão da liberdade cristã, tão confundida nos dias de hoje. O que vemos aqui é uma igreja íntegra, irmãos. Todos concordam com isso? É uma igreja íntegra. Na doutrina, no cuidado com a palavra, no zelo pela obra. Mas existem problemas que eles não são aparentes. E somente aquele que anda no meio dos 7 castiçais consegue identificar. Existem problemas que são tão profundos que são difíceis de serem notados no exterior. Mas ainda assim são problemas que precisam ser resolvidos. A palavra de Deus diz assim: deixai vir a minhas crianças. Deixa ele falar, não é? Eu costumo dizer assim, se alguém tinha dúvida de que Cristo era Cristo, que era o Deus, é só ele olhar o carinho que ele tinha pelas crianças. Porque às vezes você sendo pai, você tem vontade de trancar num quarto, deixar lá e sair correndo, né? Mas Jesus fala assim, deixa eles virem, deixa. Da boca das crianças e daqueles que eram de colo, tiraste do perfeito louvor. Deixa ele. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ao ler esse versículo, é quase impossível evitar as perguntas que seguem.
como uma igreja que não suportava as heresias, que provava os que diziam ser apóstolos, ou seja, eles tinham que analisar a palavra, eles tinham que ver o discurso, tinham que passar no crivo da palavra, que trabalhava de forma árdua, porque a palavra aqui para trabalho, né, no grego ela diz não somente trabalho, mas um trabalho que chegava ao ponto da exaustão. Aquele trabalho do camarada que quando chega no final do dia ele não está conseguindo nem ficar de pé. Como que uma igreja que não flertava com o liberalismo, com a permissividade, pode abandonar o seu primeiro amor? Como isso, irmãos? E a resposta para essa pergunta, irmãos, é bem simples. Eu não sei. Eu não consigo entender isso. O que eu sei é que não é algo incomum nós vermos pessoas começando bem a sua caminhada e terminarem mal. Começam cheios de gás, sempre disponíveis, com o passar do tempo eles vão se apagando, se tornando mais distantes, se tornando mais lentas, mais letárgicos, mais endurecidas de coração, mais ríspidas, mais problemáticas. E talvez assim como a minha experiência no mar me fez perder a alegria de nadar em um dia quente de verão, as lutas, as dificuldades enfrentadas pela igreja de Éfeso podem ter apagado a paixão inicial, o amor por Cristo. Combater os falsos mestres, refutar os ensinos heréticos, suportar as perseguições por serem testemunhas de Cristo, em meio a uma cidade idólatra, mística, pervertida, tudo isso, de uma forma contraditória, resultou em uma igreja que já não amava mais a Cristo, com a mesma devoção e amor que existia no início. Uma noiva que continuava fiel ao seu esposo, todavia sem oferecer a ele o amor que lhe era devido. Um relacionamento movido por um senso de responsabilidade. Não posso deixar isso aqui acontecer. Mas não pelo amor profundo e sincero, porque esse havia sido abandonado. Uma igreja capaz de identificar, uma igreja capaz de combater o erro, mas cega com relação à sua própria condição de apatia espiritual. Cega com relação à sua própria condição diante de Deus. Uma igreja que não percebeu que ela já tinha abandonado o relacionamento com Cristo e vivia simplesmente a ortodoxia. Venho no culto, leio a palavra, oro, mas aquela oração que não chega nem no teto. E infelizmente, talvez seja assim que estejamos no dia de hoje. Talvez seja esse o estado que a nossa alma se encontra no dia de hoje. Talvez a gente ainda leia a palavra, ore, mas a marca de Cristo nas nossas vidas, o amor, talvez esse amor, porque Deus é amor, talvez ele não esteja presente. De repente as desilusões com maus líderes, maus pastores, violência moral, psicológica, autoritarismo, calúnia, talvez tudo isso tenha minado a sua fé, o seu relacionamento com aquele que não tem nada a ver com isso, com Cristo que te amou e entregou a vida por ti. Às vezes essas coisas tomam conta dos nossos corações e tornam os nossos corações endurecidos, irmãos. Fechados, amargos. Tem pessoas que todas as adversidades e lutas que elas enfrentam servem como combustível para tornarem elas mais próximas de Deus. Agora outras pessoas, elas vão se fechando, elas deixam de acreditar no próximo, elas deixam de acreditar no amor, elas deixam de acreditar que podem existir servos sinceros e elas vão diminuindo, minguando, até morrer. Cultivam um coração que já não consegue mais sorrir e ser ingênuo como uma criança.
Um coração que já não se lembra mais da graça que lhe foi ofertada. Porque olha para as desilusões que causaram isso e se esquecem de que nós também causamos desilusões aos outros. Às vezes nós nos preocupamos muito em tirarmos o cisco do olho do nosso irmão e não percebemos as traves que estão nos nossos. E definhamos olhando para o nosso irmão e esquecemos daquilo que nós mesmos temos que tirar de nós. Tudo isso, irmãos, eu creio que tudo isso pode contribuir para que nós venhamos a abandonar o primeiro amor. Mas, amados, eu quero que você perceba uma coisa, e por mais que nós estejamos convencidos de que isso é um direito nosso, afinal de contas eu fui maltratado, afinal de contas eu fui desiludido, eu fui enganado, afinal de contas a forma que me trataram não era uma forma justa, afinal de contas essa ignorância que eu sofri é algo que não podia acontecer. Por mais que eu considere isso algo justo da minha parte, eu estou no meu direito, eu tenho o direito de não querer mais fazer parte desse corpo de Cristo. Precisamos compreender que não é o que o Senhor quer. Precisamos entender que essa atitude, abandonar o primeiro amor, desagrada a Cristo. Irmão, você não está desagradando ao pastor Cleiton, você não está desagradando ao pastor Reginaldo, você não está desagradando a Claudinha, você não está desagradando a mim, você está desagradando a Cristo. Contra ti pequei, somente contra ti. No versículo 5, ele diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Louvado seja o nome do Senhor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando ele nos diz lembra de onde caíste, nos chama a lembrarmos da nossa condição de plena comunhão com Ele, da posição em que nós nos encontrávamos no passado, da alegria que tínhamos outrora, da nossa relação de intimidade, do prazer de estar na sua presença. É como se ele dissesse para nós assim, ó: lembra como tudo era perfeito no início da sua caminhada? Lembra quando você conversava comigo, quando você entrava no seu quarto e falava comigo em oração e se derramava diante de mim, abria o seu coração em lágrimas para mim? Lembra quando não existia nada externo que pudesse afetar o nosso relacionamento, a gente caminhava junto, você errava sim, você falhava sim, mas você dobrava os joelhos, pedia perdão a mim, eu te perdoava, e nós seguíamos junto nessa caminhada, você aprendia, eu te ensinava. Lembra quando a simplicidade da minha palavra agradava ao seu coração, e você não necessitava de nada mais para sorrir na minha presença e falar: Deus, eu te amo. Lembra, filho, de como era a casa do teu pai, da onde tu insiste em sair, como eu te alimentava, como eu te tratava bem, como eu sorria quando você louvava o meu nome, quando você se alegrava ao falar da minha palavra para aqueles que você nem conhecia, quando você não se envergonhava de mim no meio da sua família, quando você estendia a bandeira da salvação e dizia: eu sou salvo em Cristo Jesus para a glória de Deus. Quando eu te exortava a ser perseverante em meio às adversidades, quando eu falava no seu ouvido: ei, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ainda assim, apesar de todas essas coisas, ainda assim, nós escolhemos abandonar o amor que sentíamos por Ele.
E hoje nós estamos aqui. Mas talvez o nosso coração esteja distante. Talvez estejamos pensando na tarefa que temos de entregar amanhã, na reunião que temos às 10 horas da manhã. Talvez estejamos aqui, mas estejamos comprometidos com o presente que precisamos comprar, com a ceia que precisamos preparar, com a viagem que precisamos fazer. Talvez estejamos aqui, mas não estejamos percebendo o Senhor que passeia no meio da igreja, que visita os nossos corações, que olha o nosso interior, que está disposto a curar as nossas feridas, sarar a nossa terra. Talvez estejamos aqui, mas estejamos nos recusando a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim, Senhor. Talvez estejamos aqui, mas não olhamos para Ele como aquele que pode resolver o problema das nossas vidas. Estamos diante do Autor, do Criador de todas as coisas, daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, daquele que sustenta o seu povo. Mas quando Ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? Nós olhamos para o lado e seguimos em frente, como se disséssemos para Ele: Senhor, Tu está tão distante, não podes fazer nada por mim. Amados, Ele é o mesmo Deus. Entra ano, sai ano, passa séculos, milênios, e Ele continua sendo o mesmo Deus. É nesse exato momento que Ele diz para cada um de nós: arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, mas cicrano fez aquilo. Ah, mas não! Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amados, se eu e você abandonamos a prática das primeiras obras por conta de terceiro, nós não vamos ser tidos como desculpados diante de Cristo. Não importa o quanto sofremos pela obra de Deus, não importa o quanto sejamos desprezados pelo nome do Senhor, não importa o quanto sejamos enganados, não importa o quanto sejamos explorados, nada disso importa. O amor deve continuar sendo a nossa principal marca. Essa é a marca de Cristo na minha, na sua, na nossa vida. Porque Deus é amor. Essa é a última vez que eu prego nesse ano de 2024. E nessa última mensagem desse ano, porque nós não vamos ter culto no próximo domingo, nosso próximo culto agora é só no dia 31. Amém, irmãos? Nosso próximo culto é só no dia 31. Vamos começar às 10 horas, né? E aí, como de costume, nós ficamos aqui com os irmãos, cada um compartilha um versículo, canta um louvor, dá um testemunho. Então a gente participa da ceia, faz uma oração e depois vamos para casa. Então essa é a última vez que eu prego nesse ano de 2024. E sinceramente eu gostaria de deixar um convite a cada um dos irmãos. Porque foi o convite que ardeu no meu coração. Um convite ao arrependimento e a volta às primeiras obras que tanto agradavam ao Senhor, que o Senhor se deleitava em ti. Vamos nos arrepender, irmãos. Olharmos lá para trás não como quem faz revisitando um pecado, mas como quem se lembra das obras que fazia, para voltar a praticá-las. A igreja pode se colocar de pé.